De volta ao Consciência Livre, onde hoje nós abordamos o autodomínio emocional, como controlar as emoções. E a primeira pergunta que eu faço aqui para os nossos convidados, para o Rui e para o Maximiliano, é por que é tão difícil, né? As pessoas querem, é algo desejável, mas é difícil, né? São poucas as pessoas que conseguem de fato aquilo que a gente poderia chamar de um autodomínio emocional. Por que seria isso? Acho que a primeira variável, a variável mais básica que dificulta o domínio das emoções é a variável biológica, nossa herança genética, né? A gente herdou um corpo, um veículo físico que traz pré-programações, instintos que tendem a assumir primeiro o controle das coisas. Só depois, com o tempo, a pessoa amadurecendo, usando melhores recursos mais sofisticados do discernimento, do pensamento, é que ela começa a ter possibilidade de ter respostas às situações, às vivências, respostas mais racionais. Isso era mais porque lógicas. A gente instintivamente precisava também sobreviver em tempos anteriores da nossa evolução, não é isso? Sim, são processos rápidos de reação, né? A emoção tem muita relação com todo um estado físico, fisiológico também, veja. Batimento cardíaco que aumenta, sudorese, vasoconstrição periférica, são todos processos que melhoram ou aumentam a possibilidade de sobrevivência do indivíduo. Então, coisas que foram úteis na nossa história filogenética ali atrás, só que hoje nos atrapalha, né? Enquanto a gente não adquire essa condição maior de usar o córtex, né, como a gente costuma dizer, até na neurologia, usar o neocórtex para administrar as nossas próprias reações aos acontecimentos, nós ficamos vulneráveis a essas emoções. E usar mais o córtex, o neocórtex, basicamente é introduzir o elemento da razão, da racionalidade, não é isso? Que por acaso esse aí é o grande diferencial que tem entre o ser humano e o animal, né? Essa aí é a área do cérebro onde que só o ser humano que tem. Se a gente for, por exemplo, observar o cachorro, né? O nosso cachorrinho, ele tem uma série de emoções que nós temos também. Vocês já viram, por exemplo, o cachorro fazendo chantagem emocional? Isso é uma coisa bastante comum, né? Mas vocês já viram gente fazendo chantagem emocional? Aí eu pergunto aqui para os nossos telespectadores, quando a pessoa está fazendo chantagem emocional, ela está agindo como homem ou como cachorro? Isso aí para cada um responder para si, né? O que está acontecendo? Ou seja, é algo que já na evolução já foi adquirida num tempo bem anterior, mas que a pessoa às vezes não tem nem outro tipo de reação. Aquela é a reação que ela conhece, não é isso? Mas o ser humano, ele é mais amplo, né? Ele tem mais possibilidades. Você comenta que o ser humano é o ser mais dependente que tem. De fato, sim, né? Uma criança nasce, praticamente ela não sobrevive se não tiver um adulto ou alguém que cuide. Mas isso também traz a vantagem de flexibilidade, né? Ela tem uma flexibilidade de aprender novas formas de comportamento que o bicho, o animal, não tem. Então, por exemplo, você pega uma cobra. Uma cobra, praticamente 98% do comportamento dela está determinado geneticamente. Ela não vai sair daquele padrão. A forma de reagir, de atacar, de escapar, né? 98% está pré-programado. Agora, o ser humano não. O ser humano tem uma margem muito pequena de pré-programação. Embora ela tenda a assumir o comando. Por exemplo, um sujeito, nós, no cotidiano, diante de determinadas frustrações, quando às vezes algumas vontades, algumas necessidades nossas não são atendidas, a reação mais comum à frustração é a agressividade, a irritabilidade, né? Quer dizer, o indivíduo já quer partir para o ataque, de alguma forma, né? E ele não, às vezes, desenvolve estratégias, outras formas de lidar com a frustração. Isso eu estou falando não só uma criança, né? Que às vezes, pela própria imaturidade, isso é até, vamos dizer assim, é inteligível, né? A gente compreende. Agora, às vezes, um ser humano, um adulto, já formado, já está com maturidade bem consolidada, maturidade biológica, e ele ainda não aprendeu a lidar com a frustração que não seja uma reação praticamente instintiva. Quer dizer, o cérebro reptiliano, esse cérebro primitivo, toma conta da pessoa ainda, engole. Agora, a gente falava um pouquinho antes, Max, né, sobre esse assunto, que não existe assim a emoção tomando o controle. Na realidade,
existe a emoção descontrolada, é isso mesmo? Eu até ia comentar sobre isso quando você fez a pergunta assim, todos nós temos vontade de controlar as nossas emoções. Essa afirmação, às vezes a gente pode até se questionar se realmente é isso. Porque será que todo mundo pensa nisso? Pensa realmente em controlar as suas emoções? Queria ter controle sobre isso? Às vezes a pessoa pode até, de uma determinada situação, pensar, não, eu gostaria de ter controle sobre as minhas emoções. Mas de fato, a pessoa, ela pode ter controle sobre as emoções dela. Se a gente for realmente aprofundar nisso, a gente vai ver o quê? Que a consciência, nós evoluímos de fato à medida que nós vamos tendo maior controle sobre as nossas emoções. O processo evolutivo é esse. Então, se você não tem controle nenhum sobre a sua evolução, é porque você ainda não dominou esse seu estágio evolutivo. Que, por exemplo, tem um estágio do animal, que a gente comentou, do cachorro, por exemplo, ele tem aquele estágio onde a emoção é a coisa mais importante para ele. Ali ele está aprendendo a ter emoções, está manifestando, está sendo muito positivo no processo evolutivo dele, do animal, daquela consciência ali, daquele princípio consciencial. Só que chega no nosso nível, aquela emoção, aquilo lá já não pode mais ser o predominante. E em certas circunstâncias ela acaba até atrapalhando a nossa manifestação. Então nós temos que agora justamente ver o quê? Não, tem a emoção, só que nós hoje temos algo acima, mais avançado que a emoção, que é a nossa elaboração mental, a nossa intelectualidade, o nosso raciocínio, o discernimento. Que é justamente como você falou, que nos diferencia dos animais. Diferencia dos animais. Então, nosso momento agora, nesse nosso nível evolutivo, é começar a usar esses atributos, aprender a usar esses atributos e aprendendo a usá-los, a gente vai estar justamente controlando as emoções. Para quê? O que significa? Para que controlar as emoções? Para que a nossa manifestação como um todo, ela seja evolutiva, seja útil para a nossa evolução e para a evolução dos outros. Das outras que a gente fala é assim, às vezes da pessoa que está do nosso lado, né, com a qual a gente às vezes se irrita e trata mal a pessoa. Desde essa pequena coisinha até uma emoção que seja aquela emoção mais voltada para o sentimento, do altruísmo, né, da pessoa que faz assistência para aquelas próprias pessoas que ele nem conhece. Agora, muita gente confunde o controle, o domínio das emoções com a repressão, ou seja, a pessoa reprimir a emoção e aí acaba estourando por outro lado, né? Como que a gente pode ver isso com mais clareza? É o processo de generalização, né? Que a emoção você não vai extinguir. A gente tem um corpo emocional, tem um psicossoma que a gente faz já carrega parte aí ao longo de vidas. É parte integrante do ser humano. É parte integrante dele. Você não vai se livrar da emoção. Né? Você vai ter melhor maturidade diante da emoção ou da manifestação emocional. Então, a questão é a pessoa ter inteligência de usar a emoção conforme o contexto. Né? O indivíduo pode ter expansões de alegria, isso não há problema nenhum nisso. Né? Outra coisa, em algum momento, diante de uma situação difícil, o indivíduo ficar, às vezes, mais introspectivo, que pode até lembrar um estado de melancolia na pessoa. Às vezes não tem nada de errado nisso. A gente não precisa também achar que controlar a emoção é extingui-la, né? Mas que ela seja na dose certa e no contexto certo, né? E o que a gente vê às vezes é as nossas reações, elas não são compatíveis e nem proporcionais aos eventos e às situações. Tem pessoas que saem do sério por coisas muito básicas e muito pequenas e insignificantes. Então, veja, essa reação de desproporção é que é o problema, que é o descontrole emocional. Você dava um exemplo agora há pouco, nós estávamos conversando, sobre a pessoa, por exemplo, que cruza com outra e ela não a cumprimenta, né? Eu achei interessante aquele exemplo. É a ideia de que a emoção, ela é controlada, ela é dominada a partir do domínio do pensamento, da interpretação que você dá às vivências e situações que você passa. Então, por exemplo, esse caso aí que eu estava citando. Você está na rua, passa um colega seu, um amigo seu, que por algum motivo não te cumprimenta. Você fica, às vezes, pensando o quê numa situação dessa? Alternativa A. Você acha que o fulano está muito topetudo? Quem é que ele pensa que é? Pode ser uma interpretação que a pessoa tenha na hora. Essa interpretação vai acabar acarretando uma emoção. Uma reação uma emoção conforme a interpretação. Então, quando você se sente